Bem-vindos à Demais TV, você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Bem-vindos ao programa e agradecemos aqui aos nossos patrocinadores que vocês visualizam toda semana. Pessoas assistirem o Rasgando o Verbo hoje às 21 horas, através do www.ecl.webradio.org. .net, desculpa. .net. É verdade, mais um tema hoje na nossa rádio, a Rádio Cron, da Consciência Livre. E também, segunda-feira, estreia também do nosso programa na TV Geração Z, às 21 horas da noite. São 2 enigmas, ó, pessoal, de quarta-feira e agora também às 21 horas da noite. Isso. E nós aguardamos você por lá. Cris, sem mais delongas, vamos apresentar. É verdade, porque o assunto é muito interessante e vai esclarecer muitos nossos internautas. Afinal de contas, é mais de 1,5 milhão de pessoas conosco e nós agradecemos a audiência, pessoal. Bom, estou aqui com o Rogério Buzzi. Ele é estudioso e conferencista bíblico. Cofundador dos Ministérios dos Anjos, dos 4 Anjos. Apresentador também do programa de TV O Amanhã Hoje, A Verdade sobre o Fim, Questão de Fé. Ele participa hoje, então, inclusive, da comissão diretiva do Ministério dos Anjos. Tudo bem, Rogério? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Honra enorme estar contigo. Muito bom dia, Cris, muito bom dia, Kátia. Bom dia, Rogério. Bom dia aos amados internautas que estarão nos acompanhando, todos aqueles que futuramente também estarão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui com vocês. Honra é toda nossa. O Rogério veio para esclarecer muitos pontos aí que os nossos internautas querem saber a verdade, muito conhecimento do assunto para compartilhar com a gente. Pessoal, fique plugado aí, né, que o assunto hoje vai ser bombástico. Porque a Bíblia é um enigmas, né? É um dos maiores enigmas. E o Rogério, no decorrer desse ano, ele vai nos ajudar a decifrar esses enigmas. Assim ele prometeu, né, pessoal? Rogério, por que tantas igrejas? Bom, o programa inicia com uma pergunta que não poderia ser respondida de forma tão rápida. Porém, o nosso tempo é curto e nós vamos tentar, assim, ser bastante diretos, né, e objetivos. Basicamente, a resposta está em João, capítulo 2, versículo 16. No capítulo 2 de João, Jesus apresenta um fato ali. Ele chega no templo e ele vê que ali estão fazendo da casa, como ele mesmo diz, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios, certo? A verdade é que as igrejas se tornaram uma grande, né, fonte de renda. As pessoas, infelizmente, não estudam a palavra de Deus, este manual maravilhoso, né, que é a palavra de Deus, e elas acabam ficando à mercê daquilo que a Bíblia chama de lobos devoradores, né? Pessoas que usam a fé popular para acabar angariando fundos, enganando. Isso é um fato, está aí, não seria nem preciso a Bíblia para constatar esse erro, né? É verdade. Inclusive, a religião tem sido, Deus tem sido lucro e o templo tem sido dinheiro. Isso a gente tem visto, isso nas religiões atuais e nas igrejas aí que estão no nosso planeta. Rogério, eu sei que você gostaria de começar o programa, embora a Cris já introduziu o tema, com uma oração, né? Uma oração. Isso. Então, nós vamos te dar esse espaço. Amém. Antes que eu faça a minha, ou você finalize a resposta. Amém. Agradeço. Vamos orar, então. Maravilhoso Deus e Pai, neste momento, o Senhor nos dá o privilégio de poder representá-lo. E o Senhor sabe que o homem é fraco, o homem é pecador, o homem é fraco. Mas, Pai, o Senhor nos traz a este momento onde pessoas estarão ouvindo a Tua palavra. Só o Senhor tem a capacidade de abrir o coração de todos estes que estão neste momento ouvindo a Tua palavra, Pai, e mostrar a elas como o Senhor prometeu. Onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, o Senhor se faria presente. Pai, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre a Cris, sobre a Kátia e sobre todos que nos ouvem, também a mim, Pai, para que aqui seja colocada somente a verdade e absolutamente a verdade, conforme a Tua promessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essas pessoas possam ser libertas, a partir de hoje, deste programa, do erro, da falácia, do engano, dos falsos pastores, das falsas igrejas e da escravidão que certamente as assola. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que assim seja, né? Amém. Amém. Muito bem. E falando exatamente sobre a oração, hoje dizem que Deus é um só. E
as igrejas estão aí e as pessoas vão. Aliás, estão falando de Deus. Isso é bom? Voltamos ao programa Enigmas e queremos convidá-lo a participar deste programa. Você tem o seu livro, você tem o seu produto, você terapeuta, você pesquisador, você contatado? Entre em contato com a nossa produção para participar do programa Enigmas. 11 34826381 e você também pode acessar o nosso site www.programenigmas.com.br e você, por ali, você tem um acervo dos nossos vídeos no nosso canal do YouTube, da Cron TV. Então, faça esse acesso e será um prazer recebê-lo. Cris. Bom, eu tenho uma pergunta, eu sei que você quer saber, porque o programa veio falando da besta no final, e todo mundo quer saber quem é a besta, o que significa esse número da besta, mas nós vamos deixar você aí esperando para o final, porque todo mundo tem interesse em saber disso. Rogério, mas vamos voltar. Quais os milagres? Como explica esses milagres que acontecem? Bom, quando a gente, Cris, estuda a Bíblia, a gente aprende a permitir que ela dê a resposta. Então, as respostas que se dá aqui são as respostas puramente bíblicas, né? Por exemplo, 1 Coríntios, né, no capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, as pessoas podem verificar, é dito o seguinte: Paulo, na advertência que dá às igrejas, ele diz o seguinte: os judeus pedem sinais. Os cristãos, e sempre tem que trazer para a verdade presente, tem que trazer para hoje, não é para aquela época, é um reflexo de hoje, nada de novo debaixo do sol. Então ele diz assim: os judeus, os cristãos modernos pedem milagres. Eles pedem milagres, então o diabo dá milagres. Né? Os gregos pedem sabedoria, a filosofia intelectual. Né? E Paulo diz: nós, os cristãos de verdade, pregamos Cristo e esse crucificado. Então a pregação sumiu das igrejas. Hoje as pessoas querem milagres. E isso é tão terrível, Cris, que eles limitam a agenda de milagres. Ou seja, o Espírito de Deus não tem mais, ele não tem mais a liberdade de escolher. Quinta-feira, dia da bênção financeira. Se Deus quiser curar um sujeito lá na quinta, não pode, porque a agenda não foi para isso. É absurdo, é absurdo. Mas é verdade. Você tira a agenda para Deus. Não, hoje o senhor não vai curar ninguém aqui. Hoje é dia do hoje dinheiro. É dia da prosperidade. Hoje não pode. Isso é absurdo, mas é o que acontece, pode ver. Por quê? Mas o cristão, infelizmente, ele acaba sendo vítima do egoísmo dele. Você dá um carro velho, vai ganhar um carro novo. E Jesus disse: eu não vim para isso. Jesus disse claramente e está dizendo hoje para todos nós. Veja, ele diz assim, né? As raposas têm o seu covil, os pássaros têm o seu ninho. O filho do homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer bênção material, você veio no lugar errado. Não é aqui o lugar para isso. Eu vim trazer bênçãos espirituais. Eu quero que vocês se salvem. Ainda que você morra andando de bicicleta com o pneu furado, eu vou te levar para o céu. Se eu te der um carro, ele vai virar o teu ídolo. É isso, Cris. As pessoas estão... Então, os milagres são a operação de Deus. E assim, só para você ver como isso também é importante. Como é que eu vou identificar isso? Como é que eu vou saber? Né? Deus tem uma maneira de você identificar isso também. É verdade. Corajoso, Rogério. Eu acho maravilhoso uma pessoa ter essa coragem, né, de expor da forma que você está colocando, viu, Rogério? Isso é verdade. Poucas pessoas que tem essa coragem. Nossa admiração, viu, Rogério? O internauta, ele está no programa certo. É enigmas. São enigmas que têm que ser decifrados. No fundo, Cris, é um fato. Já existe aquela pulguinha atrás da tua orelha, da Kátia, né, do internauta, que diz: mas peraí, não está muito certo isso aqui. Existe uma pulguinha atrás da orelha. Ele só não sabe onde ela está. É verdade. Mas o Enigmas propõe a você aí questionar. E assista esse programa, fica aí, que você vai saber qual que é esse sinal da besta, o que é tudo isso que está acontecendo nesse momento, né, Kátia Gaia? Verdade. E você comentando sobre esta propagação de cada dia é uma agenda, isso está ligado também aos falsos profetas, não é mesmo? Sem dúvida, né? Não se pode falar, a proliferação de igrejas é apenas o resultado, né, dessa profecia que Cristo fez. No livro de Mateus, capítulo 24, que é o grande sermão profético de Jesus, ele diz: surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Mas, infelizmente, Cris, Kátia e o nosso amado internauta, pergunte-se a si mesmo. Escolha 10 cristãos, crentes, e pergunte: teu pastor é um falso profeta? Não, o meu não é.
Não, o teu. Não, o meu também não é. Então, Jesus errou. Quando ele disse que haveriam muitos, Jesus não erra, gente. Não erra. Onde estão esses muitos, se você não consegue detectá-los nas igrejas? Agora, a questão maior é como eu vou identificá-lo, né? É um fato que, quando você pergunta para Deus, escuta, mas eu preciso saber. Primeiro lugar, prega a verdade. Questione. O pastor está pregando sobre a teologia da prosperidade. É bíblico? Não, não é. O pastor está dizendo, né, que hoje você deve fazer determinada coisa. É bíblico? Não é. Então, fora. Jesus identificou o maior falso profeta que o mundo já conheceu, que foi o diabo, com uma coisa só: está escrito. É preciso entender que apareceu um anjo de luz na frente de Jesus. Não foi o capeta com chifre, com tridente, nada disso. Foi um anjo de luz, maravilhoso, lindo. A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Imagine, Cris, um anjo fantástico na tua frente e agora você diz, não, só pode ter vindo do céu. E era um anjo caído. Jesus defendeu 3 vezes. Está escrito. Por isso dissemos, e como você citou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que libertou Jesus do engano do inimigo ali foi o está escrito. Bom, identificando os falsos profetas, agora a gente quer saber, né, Rogério? E quem é a besta do Apocalipse? Eu não sei, né, se nós temos tempo, né, para falar, porque nós teríamos que cruzar algumas informações bíblicas, né? A besta do Apocalipse é também o anticristo, né? E de forma simples e direta, que vai fazer muita gente cair da cadeira, quem sabe, a besta de Apocalipse 13, na verdade são 2 bestas apresentadas ali. Besta número 1, que é a besta que sobe do mar, é o papado. Esta é a besta de Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Em segundo lugar, a besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. Isso é perfeitamente bíblico, claro que o tempo agora, creio, não nos... Mas o Rogério, pessoal, vocês estão gostando, né? O Rogério vai voltar e vai esclarecer muito mais. A gente vai chamar ele para várias pautas aí, porque o assunto é vasto. A Bíblia tem muita coisa para ser esclarecida, para que você não caia nesses engodos aí. Eu vou fazer a minha. Aí você vai ficar livre para falar o que você quiser sobre a besta, sobre todos esses sinais. Bem, nós ouvimos falar de chip, desses chips, né, esses implantes. Ele é uma besta? Na verdade, a palavra de Deus, ela não te dá margem para... Porque a lógica de Deus é uma lógica racional. Não é essa loucura que está por aí. A Bíblia fala de marca da besta. Não diz em nenhum momento de marcas da besta. Marca, sinal. Né? Apocalipse 14, inclusive, que lemos, né, fala que aquele que receber o sinal. Então, Deus é um Deus que não perde tempo explicando o erro. Ele explica a verdade. Então, ele apresenta a marca dele e você, em contrapartida, encontra a marca ou sinal da besta, estudando a marca ou sinal de Deus. Né? Agora, eu queria, se me permitem, que ficou uma coisa no ar que eu tenho certeza que o internauta talvez esteja se perguntando. Como identificar um falso profeta? Sim, como né? identificá-lo? Como identificá-lo? Você diz assim, tudo bem, então são falsos, mas como é que eu vou saber? É verdade, porque tem tantos, né? Por favor. Amém. Jesus deu uma razão básica. E é tudo que a gente precisa para isso. Note, no livro de Mateus, capítulo 7, é dito o seguinte: muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome, note bem, veja se não é hoje o que acontece. Em teu nome expulsamos demônios. Hoje você tem pastores aí que pegam o paletó e vai derrubando um monte de gente. Aliás, a igreja evangélica parece um centro de umbanda, né? Que o pessoal fica expulsando tudo quanto é... É isso mesmo, né? Então, em teu nome, veja, eles vão chegar para Jesus. Em teu nome expulsamos demônios, ou seja, usamos o nome de Cristo. Expulsamos demônios. Em teu nome operamos curas. Note, curas. Ah, não, mas o diabo vai curar? Vai, e está curando, entre aspas. É uma contrafação. Para quê? Justamente por isso. O que Jesus diz para eles? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Cris, de forma simples e direta, Jesus mostrou que aquele que opera pelo poder dele precisa guardar os mandamentos da lei de Deus. Por quê? É o muro de proteção. Se você, o pastor, acredita que os mandamentos estão em vigor, é a forma que Deus vai protegê-lo. São 10, não é 9, não é 8, não, são 10. Então, no momento que você passa a obedecer, Deus te reconhece como um servo dele. Imagine que você tenha uma funcionária na sua casa, uma empregada. Ela só vai ser tua serva enquanto te obedecer. No momento que você diz, escuta, preciso que lave a louça, não lava. Amanhã, preciso, não lava.
Quanto tempo você vai ficar com ela? Ela não obedece, ela não é uma serva, ela pode ser qualquer coisa, pode ser tua amiga, mas não pode ser tua serva. Assim é com Deus. Se você não obedece, você não pode ser servo dele segundo o céu chama, né? Então, obviamente, ele apresentou os que praticam a iniquidade. Iniquidade na Bíblia é pecado, e pecado na Bíblia é a transgressão da lei de Deus. Então, apartai-vos de mim, vós que não praticam os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, um falso profeta é aquele que, embora usando o nome de Cristo, não procura guardar os mandamentos da lei de Deus. O diabo tem acesso a ele, e o diabo é quem faz essa parafernália toda nas igrejas. Bom, antes de encerrar, eu sei que nós vamos ter que mostrar o trabalho do nosso Rogério Buzzi, mas eu quero saber, deixar assim, até um chamamento para vocês para o próximo programa. Rogério, qual que é a marca da besta? Vamos dizer assim, 99% dos evangélicos, dos pentecostais e mesmo entre os protestantes, os cristãos de um modo geral, acreditam que a marca da besta é o chip, o famoso chip da Mondex. Não é. Não é. A marca da besta, assim como a besta é um poder religioso, a marca da besta é um sinal religioso. O chip é um instrumento de controle para que o diabo possa detectar quem é o cristão, para que ele possa detectar quem está com a marca de Deus nele, para que ele possa tentar retirar. E acredite, diria, não quero falar em números, mas eu diria que a esmagadora maioria das igrejas estão prontíssimas para receber a marca da besta, porque não sabem quem é a besta e não sabem qual é a marca dele. Mas fica para um próximo programa. Com certeza, já fica o convite para o Rogério para o próximo programa, que a gente vai querer ir com esse assunto muito mais a fundo. Eu quero fazer uma pergunta, se você me permite, de cunho pessoal. Fala-se muito em revelações quando as igrejas hoje estão propagando, o Espírito Santo fala, isto fala. A Bíblia, se estão se fundamentando num livro sagrado, por que a revelação? Kátia, você Porque toca... não exatamente da Bíblia, né? Eles falam outras coisas. Você toca num assunto, Kátia, e eu já vi que a gente aqui vai ser exprimido de todos os lados, porque a gente, como Jesus disse, né? Eu não quero conflito, mas o conflito vem até mim. Jesus disse, eu vim trazer a espada. E se a espada tem que gerar problema, que gere. Né? Então, o que é que a Bíblia fala a respeito? Olha, o apóstolo Paulo diz assim, Coríntios 14. Procurai com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Só que esse profetizar que ele diz, é o profetizar bíblico. E Apocalipse, por exemplo, é a revelação. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Isso é o Apocalipse, é uma revelação. Aí você pergunta para o pastor, o Apocalipse, isso eu não sei. Isso é mistério. Mas como mistério? Jesus está dizendo que é revelação. E as pessoas não entendem o Apocalipse. Então, a tua pergunta, na verdade, como não conhecem a verdadeira revelação, não estudam as profecias bíblicas, o diabo encontrou uma revelação que corre paralela, completamente antibíblica. E aí o que acontece? Cris, olha, Deus está me revelando, a partir de hoje, você vai ter, o teu problema financeiro acabou. Gente, Deus não veio para isso. Então, esse tipo de revelação, repito, é antibíblica e digo tendo os anjos de Deus por testemunho. Nada tem a ver com Deus esse tipo de revelação. É verdade, e a igreja atualmente tem virado um grande comércio. O nome de Deus é o nome mais vendido, né, Rogério? As pessoas fazem disso um grande comércio. Até cornetinha santa, as pessoas estão vendendo dentro das igrejas para espantar maus espíritos. Então é um absurdo, né? É um absurdo e triste, né? É verdade. Extremamente triste, porque a gente vê pessoas que querem servir a Deus, pessoas que têm um coração puro, né? As pessoas mais inocentes, elas estão aí vítimas de um sistema. Agora, Cris, os pastores, isso eu lhes asseguro, os pastores não têm ideia do que estão fazendo. Se tivessem uma pequena ideia, você imagine um Deus santo chegando para um pastor e diz, escuta, onde é que estão minhas ovelhinhas? Onde estão as ovelhas que eu coloquei sob os teus cuidados? Mas veja bem, ele vai cobrar. Cris, ele vai cobrar. A decisão, olha, pastores, Cris, escrevam, não precisam acreditar, escrevam. Pastores terão seus olhos secos dentro das suas órbitas, sua língua seca. Por quê? Teve olho para ver, não quis. Teve boca para falar, não falou. Cães mudos que não sabem ladrar. Então, Deus vai cobrar. Por quê? Estão sendo pagos para isso. É diferente do leigo.
O leigo, tadinho, ele não conhece, ele está preso ao sistema, mas ele não é pago para ensinar a verdade. O dinheiro sagrado de Deus não está sendo usado. O pastor, sim, esse vai ter que dar conta com Deus. Bem, pessoal, é polêmico, mas é interessante porque vem para libertar realmente. E o autoconhecimento e o conhecimento liberta as pessoas. Não é verdade, Cátia Gaia? Rogério, por favor, convide os internautas para os seus grupos de estudo, para os seus programas, a sua divulgação. Nós vamos colocar aqui também, enquanto você fala sobre as obras que você disponibilizou. Aliás, tem alguns CDs também que serão sorteados. DVDs, na verdade. Desculpe. Muito obrigado, Caia. Para aqueles que quiserem nos acompanhar, nós temos estudos, hangouts, através do YouTube, a partir todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 20h30, no sábado, às 16h30. É fácil, entre no nosso Facebook, né, A Verdade Sobre o Fim, ou entre no nosso site, www.averdadesobreofim.com.br, ou ainda entre em contato conosco através dos e-mails que você encontra no próprio site. Repito, www.averdadesobreofim.com.br, e aqui vai ficar, como disse a Kátia e a Cris, né, materiais que a gente tem à disposição no próprio site que você encontra, e ficarão aqui 10 DVDs que é um alerta às igrejas, mostrando como as igrejas estão ensinando doutrinas erradas dentro delas próprias, levando infelizmente aos membros. E queria apenas encerrar dizendo o seguinte: quando se fala em falsos pastores, não estamos dizendo, por exemplo, que existem pastores inocentes também, sim, certo? Não estamos aqui dizendo que todos são essa falsidade que estão aí. Mas um falso pastor é caracterizado, mesmo quando inocentemente ensina o erro. Ou seja, ele é inocente, mas ensina o erro, é um falso pastor. É verdade. É porque aí são cegos guiados por outros cegos também, okay, né? Muito bem. Então, pessoal, a gente está nos nossos... Tem mais um minuto? Então eu vou falar com o Rogério, né, pessoal? Rogério, uma mensagem para o nosso internauta. Você tem um minuto para falar o que você quiser para o nosso internauta. Amém. Muito obrigado. Tudo que posso lhes dizer é o seguinte, e repetir aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembre-se de novo, Jesus veio a essa terra morrer por nós, seres humanos. Disse muito que quando se compra um eletrodoméstico, existe um manual. Mas para nós, seres humanos, não existe. Existe um manual. Este é o manual. Esta é uma carta de amor de um Deus que ama você. E tudo que está aqui, absolutamente tudo, vai te levar a uma conclusão. Deus é amor. Deus não pode ser representado hoje nas igrejas. As igrejas estão corrompidas, isso é um fato. Eu nada tenho contra instituições eclesiásticas, mas é um fato. Se você quiser se preparar para a vinda de Cristo, a mensagem está em Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Deus está chamando você a sair das instituições eclesiásticas e abraçar a verdade, doa quanto doer. Cristo morreu porque ele ousou desafiar o sistema eclesiástico. E lembre-se disso, Romanos, ele foi morto pelos pastores da época, Anás, Caifás e a liderança da igreja que fez com que Roma o crucificasse. Porém ele disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, nós vivemos tempos ainda pior que aqueles. A liderança está matando Cristo, a liderança eclesiástica está matando Cristo nas igrejas. E você pode correr o risco de morrer junto com elas. Bem, gratidão pela contribuição, Rogério. Sempre bem-vindo em nosso programa. Gratidão, Rogério. Honra enorme estar contigo. Espero que esse seja o primeiro de muitos programas. Você nos presenteie com todo esse conhecimento. Eu estava bebendo dos conhecimentos do Rogério, porque é muito gostoso falar com alguém que entende o que está dizendo, né, Kátia? Exatamente. De forma tão clara, né? Faz a diferença. Por isso nós e dizemos o entendimento. Aqui, por isso que nós dizemos sempre: não acredite em tudo, pesquise, tenham lucidez, luz interna. Existe muita coisa que a gente precisa descortinar. E está aqui o Rogério que vai nos ajudar a esclarecer esses assuntos bíblicos. Aceito o convite para a próxima Enigmas? Claro, será um prazer e, obviamente, como eu te disse, meu compromisso é apenas com a verdade. Né, Cris? Nosso gratidão. Também. O nosso também aqui no Enigmas. A gente tem um compromisso com a esperamos as pessoas na segunda-feira, na Geração Z, às 21h, né, Cris? É verdade. O Enigmas agora também à noite. Nós fomos presenteados com um programa na TV Geração Z e nós esperamos vocês. Às 21h, 45 minutos, com outros entrevistados, com outras pessoas
que também vai ser muito gratificante. Gratidão, Rogério. Gratidão. Eu que pela agradeço. presença. Muito obrigado pela paciência dos nossos amados internautas, os nossos enigmáticos internautas, que eles possam ser grandemente abençoados por aquilo que... Que assim seja, Rogério. Gratidão. E o convite já está aceito, pessoal. Fica aí plugado na gente, porque em breve o Rogério vai estar conosco novamente. Até o próximo Enigmas.